Bom, e aí vamos pensar numa questão assim, você falou muito da pandemia, né? A gente está acompanhando com muita atenção isso. E você falou da questão dos seus mentorados, né? O programa de mentoria, né? Qual é o perfil hoje, né, do pessoal que chega para receber mentoria do Alexandre? Assim, é um pessoal que é mais sênior, é um pessoal que, por exemplo, está entrando aí nesse viés de transição de carreira, que o cara sai da empresa com um recurso e quer obter uma orientação, um norte. Qual é o perfil do teu público hoje, dos teus mentorandos? Legal. Hoje a grande maioria, Gustavo, do público é o pequeno empreendedor, o micro e pequeno empreendedor, porque realmente eu tenho até, obviamente pela experiência de mais de 15 anos trabalhando com planejamento e gestão, eu tenho condições de atender público sênior, como também atendo, mas majoritariamente eu preferi focar minha atuação no micro e no pequeno, que são os que têm maior dificuldade. Perfeito. Aí volta de novo a E aí é uma história do outra pergunta que eu propósito. vou te fazer, rapidinho, aí você já Fica à volta vontade. nisso. A economia brasileira depende do pequeno e do médio? Sem dúvida. A micro e pequena empresa ela gera mais de 90% dos empregos no Brasil. Por mais que a gente pense nas multinacionais, obviamente tem o seu peso, tem a sua relevância com os impostos, com também um volume grande de empregos, Uhum. mas a massa salarial e a massa de empregos está na micro e na pequena empresa. Tá. Né? Só chega um pouquinho mais perto aí, beleza. E aí eu queria te perguntar outra coisa também. É, a base da pirâmide é um mercado atrativo? Porque a gente tem essa questão, né, de trabalhar não só para a pequena e para a média, para o microempresário, mas para as pessoas também de baixa renda, né, que querem ascender, de fazer produto, de ter essa. Aquela ideia, hoje eu vi um vídeo muito interessante falando da história do bolo de pote, né? Que todo mundo, tem muita gente que ainda critica essa questão, mas a pessoa foi lá, teve iniciativa, construiu, fez a marca dela, se dedicou, é o melhor que ela sabe fazer e ela está fazendo aquilo ali, está se desenvolvendo, né? Você acredita que a questão da base da pirâmide também é um centro de oportunidade? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, isso fez parte da minha tese de doutorado, onde, na verdade, o mote é, né, como a sustentabilidade e o empreendedorismo podem servir como motores de transformação social em regiões de periferia. Né? Legal. Esse é o meu trabalho de doutorado. E dentro desse trabalho de pesquisa que a gente desenvolve, a gente levantou vários dados aí sobre a economia das periferias, né? E hoje, somando o total de pessoas que moram nas favelas e periferias, porque existem dois conceitos diferentes, né? Uhum. A periferia é tudo que é, de certa maneira, afastado do centro, né? E as favelas ainda são uma condição um pouquinho pior, Uhum. né? E somando os habitantes que moram nessas regiões, nós temos uma economia maior do que 13 dos estados que a gente tem no Brasil. Né, que se fala muito hoje de enxergar a periferia não como carência, mas como potência. Né? Uhum. Se a gente voltar lá na história da administração, né, e tudo mais, falar do Rancharan, do grande guru indiano, ele tem um Sim. livro que me ensinou muito, né, que é A Riqueza na Base da É? Pirâmide, que mostra vários modelos de negócio que foram criados, né, em países como China, como Índia, como México. Tem inclusive Tem a questão do case das Casas tem o Bahia. case das Casas Isso. Bahia, né? Perfeito. Uhum. E hoje, na verdade, muitas marcas não atendem ou não se interessam em atender o cliente de baixa renda, né, da periferia, por não saber como lidar, por preconceito. E quando a gente está falando de algumas marcas de luxo, inclusive, né, por não querer que esse público utilize os seus produtos. Legal. Aí agora você chegou no ponto que eu queria, que juntou o perfil e aí esse cara, por exemplo, vem trazer essa oportunidade de fazer uma mentoria. Como é que se dá isso aí? A principal coisa que eu tento fazer na minha mentoria. É um programa? Oi? É um programa, Sim, ele é variável. Eu tenho programas de mentoria que são de grupos, né, tá? onde a gente reúne empreendedores que podem ser de um mesmo segmento ou de diversos segmentos. Sim. A gente tem existe um esqueleto, né, de conteúdo que você precisa Uhum, passar, que é comum a todo mundo, uhum, e a partir dali a gente vai trabalhando as necessidades individuais. tá. Um ponto importante para quem também tá assistindo, né, é entender que mentoria é diferente de consultoria.
É um primeiro ponto aí importante, porque muita gente chega para a mentoria achando que, na verdade, você tem resposta para todos os problemas que ela enfrenta. Ah, mas Alexandre, eu não estou vendendo muito bem no meu negócio. Tá, mas como é que você vende? Então, a grande diferença entre mentoria e consultoria é que numa consultoria eu vou estudar o seu problema, a sua oportunidade, a tua empresa, o teu mercado e vou te oferecer uma solução. Se você vai fazer ou não, obviamente, depende de você. Já como mentor, o meu papel é, usando a minha experiência, né, aquilo que eu vivi, aquilo que eu tenho de conhecimento, aquilo que eu tenho de conexões, é fazer com que a solução saia da cabeça do empreendedor. Você aprenda a pensar por si só e chegar na solução. Eu costumo dizer que a mentoria é uma provocação. É isso? Exatamente. Você me aprova? Exatamente. Se eu usar esse conceito? Exatamente, né? E dentro dessa provocação que eu tento fazer ao longo desses encontros com os meus mentorados, seja em grupo, seja individual, é fazer com que ele pense diferente. Tá. Se você pega, por exemplo, né, também trabalhei isso muito dentro da minha tese de doutorado. Se você pegar o empreendedor da periferia, quando você fala dos homens, normalmente ele pensa em abrir um botequinho ali, né, ele pensa em abrir uma barbearia. Quando você fala da mulher, normalmente, tá? Ela pensa em abrir um salão de manicure, um salão de beleza, uma loja de roupa. Uma doceria. Exato, uma doceria. E tem muito pouca gente falando, por exemplo, em construir startup dentro da periferia, dentro da favela. Porque a pessoa não sabe o que é escalabilidade. Né? Ela não sabe prototipar, não sabe o que é fazer. Ela não sabe o que é um MVP. Porque aquilo não foi ensinado na escola, que é um grande defeito nosso, né? O problema da educação é crônico no Brasil, e você como educador sabe disso tão bem quanto eu. Mas é um contexto diferente, né? Até falo, o empreendedorismo lá em Paraisópolis é diferente do empreendedorismo da Faria Lima. A gente está falando... Isso por causa do acesso? Do acesso da informação? A gente está falando do ambiente de formação do empreendedor. Sim. Né? Porque, obviamente, ele já, nas periferias, ele já nasce e cresce com uma limitação de recursos. Tanto recursos financeiros como recursos intelectuais. Tá. A rede de contatos, né, o ambiente que circunda uma pessoa, ela influencia demais o desenvolvimento. Perfeito. Tanto é que existem estudos, né, que foram feitos nos Estados Unidos e Europa, que o simples fato de você nascer numa região periférica, ela te tira pelo menos em 30% a chance de você conseguir enriquecer. Por conta de tudo isso. Do afastamento, da dificuldade, das barreiras, da formação, né? da rede de contatos, dos ambientes os quais você circula. Né? É diferente você chegar, por exemplo, num bar na periferia, onde o assunto... Se a gente pegar essa semana que nós estamos, aí provavelmente o assunto vai ser política, né? Sim, não pode ser diferente, né? Depois de tudo que está acontecendo e perto do que vai acontecer... Mas dali uma semana volta a ser o futebol. Com certeza. Né? Volta a ser o futebol. E diferente, por exemplo, quando você está num círculo de pessoas que tem uma condição econômica diferente, mais avantajada, onde o pessoal está discutindo os investimentos na bolsa, né? E tudo mais. Sim. Oportunidade de negócio. Exato. Né?